Camponeses, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos às margens do Rio Uruguai, nesse cantinho escondido entre a fronteira do Brasil, da Argentina e do Uruguai. E hoje a gente vai conversar, depois de alguma pesquisa, de que maneira as alterações do meio ambiente e as alterações climáticas afetam a saúde da população também, para que a gente possa fazer um nexo de que maneira, por exemplo, a produção agropecuária do Centro-Oeste ou as secas do Nordeste afetam a saúde de toda a população brasileira. Primeiramente, a gente tem que entender que as modificações climáticas elas vão estar relacionadas à saúde humana e impactar sobre ela justamente pela deficiência no acesso da água, pela vulnerabilidade social, as modificações climáticas globais e justamente questões epidemiológicas. E vão ser três mecanismos os principais que vão estar relacionados a todo esse processo. O primeiro desses mecanismos vai estar vinculado justamente à pessoa e de que maneira as modificações climáticas vão influenciar sobre o bem-estar dessa pessoa, como por exemplo alterações fisiológicas, como as ondas de calor, ou traumas como enchentes, tempestades ou secas. O segundo mecanismo ele vai estar vinculado justamente a fatores determinantes da saúde da população, como a produção de alimentos para essa população, a qualidade do ar, a qualidade da água. E o terceiro fator ele vai estar vinculado a questões socioeconômicas, por exemplo, em grandes secas em que a população tem que migrar para procurar melhor qualidade de vida em outro lugar e justamente depois poder movimentar-se dentro de um território justamente por questões e alterações climáticas. Lembrando que esses efeitos não vão afetar unicamente a espécie humana, vão obviamente afetar todo o meio ambiente. Fazendo referência a isso, a gente teve o caso histórico do verão europeu de 2003, em que houveram mais de 30 mil óbitos por onda de calor, apenas por onda de calor, justamente pelas alterações na temperatura global. Além disso, também a gente teve um aumento gradativo nos últimos anos dos casos de encefalite viral transmitidos por carrapato em lugares em que nunca houveram casos transmitidos por esse vetor. Existem informes globais que dizem que o número de doenças cardiopulmonares tendem a aumentar nos próximos anos justamente pelo número de poluentes atmosféricos, tantos os utilizados na produção agropecuária como o da grande indústria. Algo importante se destacar que é um fator histórico já registrado, que é a alteração na expansão global do mosquito Aedes aegypti, que é justamente o vetor da dengue, em que a gente teve 200 mil casos em 2005 de dengue no Brasil, e em 2016 foram 2 milhões de casos justamente pela alteração da distribuição global do mosquito. E falando sobre saneamento básico, aumentou drasticamente o número de leptospirose em áreas alagáveis do Rio de Janeiro, por exemplo, ou lembra que no começo do vídeo a gente falou sobre como a seca também afeta na população justamente pelas migrações? Então, houve um grande aumento nos casos de malária no estado do Maranhão, justamente depois de uma grande seca em que a população volta do estado do Pará para o interior do Maranhão. Ok, no início do vídeo eu falei que a produção agropecuária também afetava a saúde humana, mas de que maneira? Bom, só no Brasil, o Brasil perdeu 17% do seu bioma natural nos últimos 30 anos pelo crescimento desordenado das cidades, pela expansão da produção agrícola e pela extração madeireira. Lembrando que só a América do Sul é responsável por 1/3 da emissão de poluentes na atmosfera. Segundo o informe da Organização Mundial da Saúde, pelo menos 50% das doenças respiratórias hoje em todo o planeta são relacionadas a poluentes atmosféricos. E falando sobre o Brasil, o estado do Mato Grosso, que é o que tem a maior área devastada justamente pela produção agropecuária, 70% das internações de crianças com menos de 5 anos estão relacionadas a problemas respiratórios. E se a gente for analisar outras partes do Brasil, comparando épocas de queimada e não queimada, que são práticas comuns na produção agropecuária, existe uma diferença na mortalidade de 21% entre as duas épocas relacionadas a patologias respiratórias. E é por isso que no Brasil, assim como em qualquer país do mundo, a gente não pode analisar políticas públicas de maneira isolada. A gente não pode pensar unicamente em agropecuária, em agroindústria, em economia, em saúde, em educação por separado. Todas elas têm que estar vinculadas, porque justamente, por exemplo, como a gente viu agora, a produção agropecuária e a queimada que é feita no estado do Mato Grosso para a expansão da produção ganadeira, ela afeta diretamente na saúde pediátrica, por exemplo. Então, no final das contas, a gente vai estar expandindo mais a nossa indústria agropecuária, por exemplo, ou indústria madeireira, para tratar de gerar mais recursos para o país, para tratar de crescer ainda mais com a economia, porém, no final das contas, quando a gente faz a soma total, gastando mais em saúde pública. A gente tem que utilizar a tecnologia de uma maneira eficaz na produção para que ela não afete ou afete de menor maneira possível a saúde humana, e não só a saúde humana, mas o bem-estar social geral. Porque senão aquilo que deveria estar trazendo lucro para o país, na verdade está trazendo gastos, porque é o gasto em saúde pública que a gente vai ter elevado justamente pelo aumento da taxa de
doenças respiratórias, seja em pediátricos, seja em idosos ou seja na população geral. Lembrando que todas essas informações que eu falei aqui e muito mais vai estar nos links aqui embaixo, que são vários artigos científicos que eu separei para todos vocês, para que obviamente a gente possa se informar ainda mais sobre isso e tratar de dar o debate, porque isso é importante. A gente não tem que fazer com que todo mundo pense igual em um país de 210 milhões de habitantes, mas a gente tem que sempre pensar qual é o modo que vai favorecer a maior parte da população, seja na questão econômica, sanitária, educacional, de segurança, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi bastante informativo, pelo menos eu espero. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e compartilhem com o maior número de pessoas interessadas no assunto, ou não, talvez se interessem depois de assistir o vídeo. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais, tchau!